sobre os Chromebooks. Os Chromebooks poderiam ser utilizados, né, de forma pedagógica na sala de aula e não fosse simplesmente uma reprodução do que já é feito no quadro branco, né? Nem vou falar quadro negro, porque a maioria já está com quadro branco. Mas, assim, não ser simplesmente uma reprodução, né, do que eu faria numa aula lá com o quadro no computador, né? Algo mais inovador, né? Usando aplicativos e tal. Quais seriam as sugestões de vocês aí nesse sentido? Não interessa, isso é problema meu. Posso puxar já pelo que você me falou da Cleusa. Cleusa trabalha com acessibilidade. Os Isso. Chromebooks, nós temos uma experiência muito interessante, isso há alguns anos atrás, quando o Chromebook ainda estava chegando no Brasil, de uma professora em Ipatinga, Minas Gerais, que ela se arriscou a utilizar o Chromebook com a sala de aula dela, que era de pessoas com necessidades especiais. E ela conseguiu, utilizando o Google Formulários, fazendo algumas atividades, tanto de gamificação com formulário, quanto de prova com formulário no Chromebook, utilizando a acessibilidade que vem dentro do Chromebook. E ela conseguiu aumentar a nota de todos os alunos da sua turma, pelo simples fato de estar usando uma ferramenta, que era o Google Formulários, o Chromebook e a acessibilidade. Dentro do Chromebook, nós temos leitor de tela, temos uma ferramenta que ela edita o que está aparecendo na tela e várias outras ferramentas de acessibilidade. Então, esse é um grande exemplo de professora que melhorou as notas da turma dela utilizando o Chromebook. Viegas, sabe o que é interessante pontuar? De novo, né? Eu tô no mercado de tecnologia educacional desde 97. E desde 97 a gente vem assistindo a tentativas de colocação de tecnologias nas escolas e em salas de aula. Quando o Chromebook surgiu, me deu uma percepção de que tinha sido a primeira vez que, de fato, uma grande marca tinha pensado um equipamento para a educação, que não era uma leitura de alguma coisa que tinha dado certo nos escritórios e que estava vindo para a sala de aula. Mas o Chromebook ele foi pensado para a educação. Então, desde a concepção de tempo de bateria, tempo de ligação, facilidade de uso, né, disponibilidade de aplicativos, a situação de ser inerte a vírus, possibilidade de ser gerenciado, ou seja, se eu tenho 10 computadores, 10 Chromebooks, ou 1.000 Chromebooks, ou 100.000 Chromebooks, eu consigo aplicar políticas de segurança, consigo atualizar aqueles equipamentos todos de uma vez só. Então, assim, antes da gente falar como é que a gente usa isso pedagogicamente na sala de aula, eu acho que vale muito a pena falar para quem está nos assistindo, para os nossos professores, que o Chromebook ele é um equipamento educacional. E que, interessante, está fazendo um caminho inverso do que a indústria normalmente faz. Porque normalmente a indústria faz os grandes computadores potentes para os ambientes de escritório, para os ambientes de empresas, e depois isso começa a ser reduzido e chega na educação alguma coisa para a gente usar. O Chromebook foi pensado para a educação. Ele hoje é o equipamento mais utilizado nos Estados Unidos, Canadá, enfim, vários outros países para a educação. E agora ele está fazendo o caminho inverso. Muitas empresas começam a adotar o Chromebook porque eles enxergam já a facilidade de uso para corporações. Então, a possibilidade de você ter uma política onde eu quero disponibilizar um aplicativo X para a minha equipe. O administrador consegue colocar esse aplicativo e 2 segundos depois todos os equipamentos estão com aquele aplicativo disponível, né? Tanto funciona para colocar quanto para suprimir. Isso é uma vantagem gigantesca. Sim. Partindo disso, o Chromebook ele tem uma outra vantagem que é muito interessante. A tecnologia chegou para nós via isso aqui.
via celular. E o Chromebook, ele consegue aproveitar todos os aplicativos Android. Então, quando você coloca um computador do tipo Chromebook na mão de um estudante, ele tem uma câmera, ele tem uma conexão muito boa com a internet, muito aprimorada. Então, você não precisa utilizar ele como um computador, como a gente está acostumado. Ele pode sim se transformar num objeto de aprendizagem onde os alunos podem interagir com câmera, onde os alunos podem, por exemplo, não sei se você já fez esse teste, mas com o zoom que você tem ali na câmera, você consegue colocar um objeto e ver detalhes naquele objeto. Não, Então, não fiz esse teste ainda, vou testar. é bem Já dá a dica, interessante. para dar o zoom, faz uma pinça no touchpad do Do mesmo jeito que você faz no seu celular. Então, você coloca o equipamento na mão da molecada e eles vão dar um sentido. Por quê? Porque eles não olham aquilo ali como um computador, como a gente vê, né? Com aquela aura que era algo que não podia ser mexido porque quebrava. Não, eles vão pegar, vão levar aquilo para o pátio, vão pegar ali um objeto qualquer, vão colocar a câmera em cima, vão dar zoom para ver, sabe? Vão capturar aquela imagem, vão experimentar outros tipos de luz para capturar aquela imagem. Então, a possibilidade de ser móvel, de ter essa conectividade, de funcionar offline, mesmo que não tenha disponibilidade de rede em toda a escola, mas ele vai funcionar offline. Isso aí é uma coisa que eu ia te perguntar, foi bom tu ter falado, Elton. É uma dúvida que eu tinha, porque assim, o pessoal pergunta muito, a internet lá na escola não está funcionando direito e tal, né? Não precisa, eu consigo fazer uma aula com meus alunos lá, se eu já tiver o aplicativo instalado no Chromebook, né, ou na conta do aluno, né, do professor, eu posso utilizar ele normalmente. Agora só tem que, algum momento, ele tem que ter sido conectado à internet, né, para poder fazer essa atualização, né? Sim, Viegas, veja, a premissa do Chromebook é o trabalho conectado. Então, assim, onde é que você vai tirar a melhor performance dele? Com ele conectado. Vamos fazer analogia aqui. Se você pega uma Ferrari, ela vai andar numa estrada de terra, mas ela não vai ter a performance se ela estivesse numa estrada pavimentada. Vai funcionar? Vai. Mas você não vai tirar o proveito que ele foi planejado, tá? E aí, eu tô vendo os comentários ali, a Gigi colocando. O Chromebook me deu muita dor de cabeça. Verdade, Gigi, mas como toda tecnologia, você precisa aprender para tirar o potencial. Você vai usar, mas quando você aprende a potencialidade é que você tira realmente toda a potência. Tem uma questão aqui que foi colocada pelo mestre, vou pedir para a Tati colocar aqui de novo na tela, né? O Sérgio Moacir fez muitas lives comigo, tá? A gente chama ele de mestre dos magos, né? Pela a semelhança, né, que ele tem com o mestre dos magos, né? Ele mesmo se autodenominava assim, né? E ele está dizendo aqui, né, que é uma ferramenta que exponencia a educação. O grande problema é para logar a internet. Bom, eu vou responder enquanto, né, trabalho na DTI, na Seduc, né? E a gente sempre orienta o pessoal quando fala da internet, né? Não tem internet, como é que eu vou usar o Chromebook? A primeira coisa que a gente diz assim, bom, então tu tem que ver com o gestor da escola, né? Com o diretor ou diretora, a questão da contratação, qual é a empresa que está contratando a internet, né? Que aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é que é em outros estados, as escolas, além dos projetos federais também que tem, agora tem o Conecta RS também, eles têm autonomia financeira para contratar a internet, né? Então, sim, se não tem internet para usar o Chromebook, tem que ver com a operadora que está atendendo, né, a questão da internet, né? São duas coisas que precisam uma da outra, mas, né, não necessariamente estão ligadas uma à outra. O Chromebook funciona muito bem. Ele conecta muito bem a internet, né, com qualquer rede de Wi-Fi, mas tem essa questão aí, que se a internet realmente não for boa, ficar falhando, né, tem todos esses problemas, né? Viegas, posso puxar uma historinha aqui de memória?
de uma coisa interessante sobre isso que você está falando? Eu fui coordenador do programa Banda Larga nas escolas. E uma das grandes questões que nós tínhamos era a velocidade de internet. Uhum. E um belo dia, numa discussão com o secretário, enfim, com o pessoal do ministério, eu falei, pessoal, olha só, não importa qual seja a velocidade, a gente pode colocar a melhor velocidade, a maior conexão que a gente tiver para a escola. Isso é momentâneo. Uhum. E aí, o secretário à época, que era o Carlos Bielchowski, ele brigou comigo e falou assim, não, nós precisamos ter a melhor. A gente precisa ter mais velocidade, a gente precisa ter a melhor internet. Eu falei, não estou duvidando disso, não estou falando que nós não precisamos. Mas a internet, ela é uma questão que sempre vai ser pouco. E aí nós fizemos um teste interessante junto com a RNP. Nós fomos a 4 escolas no Rio de Janeiro, e à época nós colocamos a melhor conexão que nós tínhamos disponível, que era uma conexão de 10 megabytes, nas 4 escolas. E fizemos literalmente uma observação nos laboratórios de informática, uma clínica, então a gente tinha câmeras captando a percepção dos estudantes a usarem os computadores, né, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal da cidade em frente ao Rio de Janeiro. Como é o nome, gente? Niterói. Com a Universidade Federal, com a Universidade de Niterói, nós colocamos essas 4 escolas e observamos. Então, colocamos os 10 megas, a primeira semana eram só elogios. Uhum. E todo mundo assim, muito feliz, professor feliz, aluno feliz, diretor de escola feliz, tudo ótimo. 15 dias depois a gente voltou lá e começaram os primeiros desgastes, né? Alguns falaram, não, a internet já não está tão boa, a internet está muito ruim. Sim. Voltamos 30 dias depois, o nível de reclamação era o mesmo de quando se utilizava a internet com 2 megabytes. Qual foi a primeira percepção que a gente teve? Não houve piora no serviço de internet. O grande detalhe é que as pessoas passaram a utilizar de forma mais veemente a internet. Mais pessoas começaram a usar porque ela estava funcionando. E isso faz com que, de modo geral, a internet caia o desenvolvimento, porque está todo mundo usando mais. Está usando mais vídeo, está usando mais conexão, está usando mais meeting, está usando mais transmissão e assim por diante. Então, o que a gente precisa falar para os professores? A internet, ela é finita. Então, nós precisamos usá-la de maneira pedagógica. Por exemplo, se a gente sabe que nós temos um problema de conexão para 30 Chromebooks conectarem ao mesmo tempo, o que a gente tem que fazer? Separa a sala em salas em grupos de rotação, e você faz com que um grupo use a internet. Os outros 2, por exemplo, eles trabalhem de modo offline. O que você faz com isso? Todos têm acesso a trabalhos com o computador, com o Chromebook, mas só um está demandando da internet. Então, assim, formas de você olhar para um problema e pedagogicamente achar uma solução. Perfeito. Ou então, eu sei que a escola tem pouca internet. Eu vou fazer uma atividade, posso usar todos os Chromebooks, mas de forma que eu utilize o mínimo de internet. Já tivemos experiências, por exemplo, nós dando aula no interior de Alagoas, a internet acabou, todos os professores estavam com o Chromebook, mas eles estavam conectados. As ferramentas, a partir do momento que eu conectei, que eu fiz a primeira conexão, funcionam offline. Então, a aula seguiu normalmente, porque nós estávamos trabalhando com o Google Apresentações e o Google Documentos. Eles já tinham aberto aquele documento, depois disso a internet não era mais necessária naquele momento. Perfeito. Eu ia até dar um exemplo. Lá na escola que eu lecionava, acontecia muito dos professores chegarem e dizer assim: eu quero passar um vídeo no YouTube e agora a internet não está funcionando, né? O professor se preparou todo para aquela aula, tinha o link no YouTube lá e tal. E eu dizia para eles, mas por que tu não faz o download do vídeo do YouTube antes e depois
tu coloca, né, para eles, depois tu passa para eles, aí tu não vai precisar da internet. Não. Tu vai poder fazer a aula que tu queria e não vai precisar da internet. A outra coisa que hoje pode fazer é colocar na nuvem, né, colocar no teu drive lá e rodar por lá offline, né? Acredito eu que dá tranquilo, né? Nunca fiz esse teste, mas pensando isso agora aqui. Então, são opções, né, que vocês estão falando aí da parte de uso pedagógico.